Os evangélicos cresceram muito, mas o evangelho não cresceu com eles. Com estas palavras do meu querido amigo, pastor, doutor, teólogo Sérgio Duzilek, ditas a um jornalão brasileiro numa entrevista num momento muito difícil, nós leremos o Santo Evangelho e refletiremos juntos após a vinheta. O Evangelho para este domingo, 11 de fevereiro de 2024, é o de São Marcos, no capítulo 1, do versículo 40 ao versículo 45, que nós leremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele, o homem recém-curado da lepra, foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham a procurá-lo. Este é o Evangelho que lemos e que refletiremos logo após a vinheta. É verdade que a realidade do tempo de Jesus na Galileia, na Palestina, e por que não dizer no mundo inteiro, era ensopada, encharcada de demônios. A nossa realidade também é assim e pioradamente. Os demônios pulam, saltam, mandam e desmandam, principalmente em certas mentes, em certos discursos, em certas práticas. Mas o que são demônios? Os curandeiros que andam por aí fazendo fortunas, criando igrejas, até mesmo milicianos inventam igrejas para lavar dinheiro e ganhar ainda muito mais com o curandeirismo, com o milagrismo. Por aqui, nesses tempos do século XXI, já vindos do século XX, há muita gente que enriquece dizendo que faz curas e que
expulsa demônios. Demônios que são seres poderosos, segundo os teatros, segundo os dramas feitos por esta gente. Eu já fui a igrejas ditas evangélicas que falam muito mais em demônio do que no Evangelho, do que em Jesus, do que na graça. Um amigo me convidou para ir a um lugar onde já fora uma grande loja no centro de Caxias do Sul. Eu vi o teatro. Depois eu fui ao banheiro masculino onde estava o tal endemoniado e escutei a sua conversa. Do quanto custou a encenação, o quanto ele ganhou por ser um ator fingindo ser demônio. Então o demônio é fonte de lucros, de ganhos, de fortunas. Mas a palavra demônio não quer dizer nada disso. A palavra demônio, vinda do grego daimonion, quer dizer muitos deuses que dominam os indivíduos, dominam as pessoas, dominam o mundo e, agindo nas pessoas, as dividem todas. Porque há um Deus para cada coisa. Os gregos criam em Deus do mar, Poseidon. Criam no Deus da guerra, criam no Deus da chuva, no Deus das árvores. Sócrates tinha o seu Deus e também tinha o seu daimon, seu demônio, seu conjunto de deuses a quem ele auscultava e seguia. E esta realidade da Galileia é dominada por uma cultura que vem desde algum tempo, quando a região foi dominada pelo Império Helênico. Se cria em muitos deuses aqui, em muitas divindades que dominavam as pessoas e as faziam divididas internamente e brigando com o mundo. Isso é daimonion. Isso é demônio. O próprio Jesus foi acusado de ser dominado por Belzebu, o deus dos estercos, pelos fariseus, que o condenaram, que o julgaram como dominado por esta divindade. Naquela região, onde haviam também os semitas, os hebreus que vieram do Êxodo, havia muitos deuses. Lá nos 10 mandamentos que surgiram no confronto com o ídolo de ouro adorado por aqueles que vinham do Êxodo, que vinham da escravatura no Egito. Então havia uma cultura de muitas divindades que dividiam as pessoas e as colocavam em guerra, as adoeciam, as endemoniavam. E agora Jesus se aproxima, dizendo que o reino de Deus está próximo. Este reino que ele representa, este reino que ele instala, este reino que ele encarna, que ele realiza. Com Deus único que cura, que une, que salva a humanidade. E aqui, ao se deparar com as pessoas todas divididas em tantas crenças, sob tantas pregações, sob o maior e mais vândalo dos deuses, que era Kaiser, o deus César, que distribuía guerras sangrentas e matanças por todos os lados. Então era preciso alguém intervir nesta realidade para salvar um povo jogado daqui para lá e de lá para cá.
E nesse contexto de tanta barbaridade, se cria que as doenças eram frutos de castigos divinos, de desobediência até do Deus rancoroso do templo, do javismo. Então aqui, Jesus se depara com este leproso, com este homem dominado pela lepra. E a lepra era o pior dos castigos segundo a lei judaica, muito interpretada, usada contra os pobres e excluídos por parte dos fariseus e do rabinato do culto do Templo de Salomão. E do que ocorria também nas sinagogas. O homem se encontra leproso. Cria o seu meio, cria a sua circunstância, que era dominado por um Deus que o castigava, o Deus que gerava a lepra. E por ser castigado, ele era colocado na periferia das periferias, distantes do convívio das pessoas, até seguindo uma lei levítica, no capítulo 13 de Levítico, que ordenava que as pessoas tinham que pendurar uma placa em si, avisando que eram leprosas, e tinham que gritar em voz alta e em bom som: eu sou leproso, eu sou impuro, eu sou impuro, eu sou impuro. E se os outros tentassem, se parentes, se amigos tentassem se aproximar, a ordem era para que os próprios leprosos as apedrejassem. Então, esta demonicidade se transformava não somente em exclusão, mas em ódio nas próprias pessoas, excluídas, sofridas, doentes, atingidas pela lepra, que é um horror, naquela época, pior do que hoje. Numa realidade dominada pelos demônios, segundo a crença geral, Jesus se aproxima, ou melhor, ele aceita a aproximação do homem que toma a iniciativa de chegar próximo a Jesus e dizer a Jesus: tu podes me curar. Se tu quiseres, tu podes me curar. Teve a coragem de romper, de sair do isolamento, sair de debaixo do buraco, do abismo, onde vivia com tantos outros leprosos, para ir ao encontro de Jesus. Isto era impressionante neste homem, que rompia com a demonicidade que o dominava. Quando ouviu de Jesus: eu quero, fica curado. Por que isto? Porque Jesus, no confronto com esse ambiente ensopado de demonicidade, de deuses do mal, segundo a crença dominante, de deuses manipuladores, de deuses aproveitadores, de deuses absolutamente violentos, como era o caso de César e suas legiões militares ocupantes da Palestina. Como se fosse hoje, com Netanyahu destruindo 28 mil, 30 mil vidas na Palestina, simplesmente por egoísmo, por ódio. O Deus do ódio agindo. Mas Jesus disse: eu quero, fica curado. E curou o homem. E essa cura tem dois significados aqui. Um é a cura que
que o reino de Deus traz. O reino de Deus é saúde, o reino de Deus é vida. Como gosta de dizer João, vida e vida abundante, vida plena. Como reivindicou Jesus ao partilhar pães e peixes, vida, vida sem fome, sem miséria, sem exclusão, sem injustiça e sem doença. Jesus vem trazer um reino concreto que age no confronto com sofrimentos, dores e exclusões. Por isso Jesus cura. Não usa religião nenhuma para curar. Nenhuma instituição, sinagoga, templo, ritual, para ganhar com isso. Porque o reino é graça e se realiza gratuitamente em forma de saúde. A doença é o anti-reino. A doença é anti-vida do reino. É anti-felicidade, anti-bem-aventurança. É preciso a cura. A cura é típica do reino que Jesus traz. Para agora, para cá e aqui. É ali que se realiza o reino. E se realiza curando. A palavra cura é a mesma para a salvação. A salvação é concreta. Soter, cura. Salvação é a mesma coisa. E aí vem o segundo aspecto da cura. É a cura moral. É o desdobramento social. Vai até, como diz a lei de Moisés, vai até o sacerdote e mostra para ele que foste curado. Isto é, para esse que forem rejeitado até aqui, excluído, banido da sociedade, um morto vivo, à espera do fim definitivo, agora se revigora e é aconselhado por Jesus a encontrar com aquele que realiza um rito morno, frio e sem vida. Vai e mostra para ele, tá aqui, mostra a prova para ele, pega dele um certificado de saúde. Isto tem um significado da denúncia, da causa, do problema, que é também esse legalismo, esta lei pesada judaica do tempo de Jesus, que exclui, que empobrece as almas, que embota a vida das pessoas, que ignora o seu sofrimento. É um protesto, é uma denúncia, mas também é uma proposta para que o homem se levante e saia do isolamento, saia da segregação, rompa com os grilhões que o fazem escravo da doença e da morte. E vá ao encontro do que nesse momento era a referência, porque o templo, a sinagoga eram lugares que integravam as pessoas, que juntavam as pessoas, que davam segurança para as pessoas, que davam identidade para as pessoas. Vá ao encontro do valor social. A cura é isso também. Não é somente individual, não é somente pessoal, não é somente orgânica, não é recomposição apenas de um corpo criado à imagem e semelhança de Deus, mas é integração social. Claro, aqui é preciso notar uma outra coisa como consequência da cura. E o nosso irmão evangelista Marcos se empenha em escrever sobre isto, em chamar a atenção da sua comunidade e nossa sobre isso. Que não basta ir ao sacerdote. Como eu disse há pouco,
desta religiosidade moribunda. É preciso anunciar. Quem se cura, ainda mais de modo integral, como é o caso deste homem, anuncia. Mesmo que Jesus tenha dito firmemente para ele, olha, não fala isso para ninguém, foi o que ele mais fez, não dá para segurar. E se tornou um anunciador, um agitador em favor de Jesus. Foi contar para todo mundo, foi chamar todo mundo, foi apontar o caminho da saúde, o caminho da integração, o caminho da libertação, o caminho da emancipação da dignidade das pessoas. Não é uma coisa somente para ele. Não é uma coisa para integrá-lo nos negócios, no trabalho, na produção explorada, mas para se fazer gente que tem agora o que dizer, tem o que anunciar, tem um projeto com o qual se envolver, com o qual se comprometer, em torno do qual viver com entusiasmo. Marcos nos mostra isso no seu Evangelho. A saúde é a pessoa ter um projeto de vida, é abraçar um projeto que anime. Independente da idade, independente das condições de saúde, imprimir saúde ali onde a doença insiste em se instalar e dominar. Projeto de fé, projeto do reino, arranca a gente deste ambiente doente e adoecedor dos outros. Foi o que experimentou este homem, o leproso. E finalmente, como eu não pude fazer a reflexão do Evangelho domingo passado, por problemas de saúde também, eu quero fazer uma referência a um trecho do Evangelho do domingo passado, que é a cura da sogra de Pedro. Assim como Jesus afrontou como profeta o estabelecimento estático, o status quo religioso, ao mandar o homem mostrar vida para o sacerdote, Jesus aqui, conforme o Evangelho do domingo passado, enfrentou problemas dentro da sinagoga, quando enfrentou um de pensamento, um de espírito imundo que ali estava, que era parte da estrutura da sinagoga. E depois, isso no sábado, quando nada se podia fazer pelos outros, Jesus fez. Libertou o homem. E nesse mesmo sábado ele saiu da sinagoga com Tiago e João e foram para a casa de Pedro. Na casa de Pedro tudo indica que havia uma pequena comunidade. Eu contei lá nessa comunidade pelo menos 8 pessoas se envolviam, provavelmente mais. Lá havia também a doença, a febre, que desarmonizava toda a comunidade de Pedro, sua família, ele mesmo, sua esposa, a sua sogra experimentava uma febre em alto grau. O que Jesus fez? Chegou, não foi contar piada, não foi comer peixe, estava na casa de um pescador, todos ali eram pescadores, ele mesmo era um dos pescadores, não foi se divertir, ele logo se envolveu com a mulher doente, subiu para o quarto, coisa não admissível para um homem subir ao quarto de uma mulher. Ele subiu ao quarto, sentou-se ao lado da mãe, da esposa de Pedro, conversou com ela, estendeu-lhe as mãos, cuidou dela, curou-a e libertou-a da febre.
Da mesma forma que as outras doenças graves, não tanto quanto a lepra, que era condenada, era sinal de demonicidade, de desobediência, de pecado em alto nível. Tanto que as pessoas eram condenadas a morrer. A febre era tida como também coisa de demônio. Até porque ela não era explicada na época, porque afinal a febre, quando se instala, hoje nós sabemos que é problema de infecção e tal, num órgão, pode ser uma infecção generalizada ou localizada que desparrama, o aumento da temperatura por todos nós, por todo o organismo. Mas na época se pensava que aquilo que lateja, aquilo que incendeia a pessoa, aquilo que esquenta a pessoa, era uma coisa estranha fora da pessoa. Lá estava a sogra de Pedro tomada por essa inexplicação, por esse inexplicável aumento de temperatura. Lá vai Jesus cuidar da sogra de Pedro. Alguns comentaristas se arvoram, comentaristas exegéticos, comentaristas estudiosos, pesquisadores, se arvoram a dizer que, inclusive, muito provavelmente, a sogra de Pedro tivesse resistências com a ideia de que o genro e também o irmão dele, André, se dedicassem agora a seguir Jesus e não mais atendessem a família. Talvez o medo de morrer de fome, do abandono nessa sociedade hostil, violenta. Parece-me uma explicação, tirando aí a possibilidade da ajoelhada, da adivinhação, é uma explicação que faz sentido. O fato é que ela estava doente. E Jesus dá atenção para ela e a cura, conversou com ela. Marcos não costuma entrar em detalhes, mas deixa entender que Jesus conversou com ela e se havia esse problema, realmente Jesus a convenceu a mudar de posição, a ver de outra maneira, a se colocar na direção correta para perceber esse movimento do genro, esse movimento em torno de Jesus, o que aconteceria agora com o reino chegando. O choque com as estruturas, o choque com o mundo, o dinamismo que se instala no mundo com Jesus. Até que a febre passou, a deixou. E aí vem uma coisa maravilhosa. Se o leproso se entusiasmou tanto que ninguém mais o calou, a sogra de Pedro desceu, se misturou a todos e passou a servi-los, a exercer a diaconia. E esta palavra não tem nada a ver com servilismo, com a mulher se submetendo aos homens, porque muito provavelmente esta experiência diaconal houvesse nesta comunidade de Pedro, entre todos que serviam. E ela se levantou, se ergueu, saiu da febre para fazer a diaconia, servir às mesas, ajudar na cozinha, saciar da fome, porque servir é uma das maiores vocações da fé, uma das maiores vocações do discipulado, das vidas dos que seguem Jesus. Quem segue Jesus é chamado a servir. Quem se sente atingido pela soter, pela salvação, pela libertação que cura, é chamado a servir. E não a ser inútil consumidor de religião, mas ativo, combativo, militante no reino de Jesus, aqui e agora, onde nós nos envolvemos. Para concluir, um detalhe lá, voltando ao leproso, a impressionante experiência com o leproso.
um comentário de Marcos sobre o que Jesus sentiu. Diz que Jesus, tomado por total compaixão, e essa tradução não é boa. Outras traduções que traduzem corretamente do grego, língua original em que foi escrito este evangelho, e os outros também, se refere a misericórdia. E a palavra grega para misericórdia é a mesma para a indignação. Na verdade, esses dois sentidos servem aqui. Se prestam para entendermos o que ocorreu na relação entre Jesus, que tudo parou nesse mundo para atender esse homem. A indignação contra a sua situação. A indignação contra a causa dessa situação. A indignação contra a exclusão que vivia esse homem. A indignação com o abandono a que fora solto esse homem. A indignação com a dor, o sofrimento imenso desse homem. Mas a misericórdia de quem não só se indigna, de quem não só discursa, de quem não só fala dos dramas e situações dramáticas do ser humano, mas que é capaz de agir. A misericórdia tomou conta de Jesus, e misericórdia quer dizer sentir as dores dos outros como se fossem suas. Padecer com os outros, compadecer-se dos outros, sentindo praticamente as mesmas dores. E lutar contra elas. Nós precisamos hoje, mais e mais, no mundo violento, no mundo de genocídios, como nos mostra o que Israel faz com o povo palestino, no mundo de barbárie, como o que nós acabamos de passar aqui no Brasil, e ainda sentimos os resultados. Agora, com as descobertas, com as investigações, com prisões, com o imperialismo despejando bombas e distribuindo legiões militares pelo mundo na matança de pessoas frágeis e indefesas. Nós temos que entender que esta demonicidade é inaceitável, porque ela divide, ela destrói, ela mata. É preciso nos indignarmos como Jesus se indignou. Mas é preciso que tenhamos a mesma misericórdia de Jesus. Os discípulos de Jesus não podem sentir diferentemente do Mestre. Somos chamados a sermos misericordiosos, profundamente misericordiosos, ativos misericordiosos, combativos misericordiosos. E não nos intimidarmos em tomar das mãos das pessoas, de olharmos nos olhos das pessoas, de recolhermos as pessoas, de lutarmos por uma nova sociedade onde não haja mais esse tipo de abandono, nenhum outro abandono. Exclusão, massacre e marginalização do próximo. É isso que propõe o reino de Jesus. E é isso que nos faz pensar Marcos ao testemunhar estas duas ações de Jesus na Galileia, na Palestina. Que isso nos comova, meu irmão, minha irmã. Que isto nos provoque. Que isto nos mexa. Que isto nos desinstale. Que isto nos conclame a tomarmos uma nova posição. Já vimos e vemos todos os dias que não basta ser igreja. Não basta ser igreja que usa as doenças e os sofrimentos dos outros para acumular riquezas para os seus donos. Temos que seguir Jesus do reino, aqui e agora, na luta pela mudança desse estado de coisas em favor das pessoas excluídas e sofridas.
que a misericórdia de Jesus, meu irmão, minha irmã, seja sobre ti, seja sobre mim. Que o amor de Deus, que é Pai e Mãe, seja de tal monta forte em ti, e que a dinamis, o poder, a força revigradora do Espírito Santo, recriadora do Espírito Santo, haja em ti, haja em mim, nos curando de nossas dores, sofrimentos e exclusões. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.